Olá, eu sou a Regina Simões. Nós estamos iniciando mais um episódio do podcast do Começo ao Topo. Hoje você vai entender por que tantas mulheres tentam emagrecer e não conseguem manter o resultado. Estou recebendo hoje a Josiane Novaes. Quando o corpo fala. Quando o corpo fala, você escuta? Josiane, se apresenta para o nosso público e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Regina, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E eu sou Josiane Novaes, né? Passei por um emagrecimento de 20 quilos, né? E começou tudo pela escuta do meu corpo, que na época ele já não estava falando mais comigo, ele já estava gritando, né? Então eu precisei me reconectar comigo para que tudo isso viesse a acontecer e hoje, né, eu trabalhar como coach de emagrecimento consciente. Perfeito. Então, você fez uma especialização como coach de emagrecimento consciente. A sua formação foi pelo IGT, Internacional Coach, e você também é educadora física. Isso, eu sou educadora física, minha profissão, né, de formação, ainda atuo como professora de natação, mas o coach ele veio através de um sonho que eu tinha de trabalhar como coach, e quando eu descobri realmente o meu propósito, né, de vida, esse nicho, né, do emagrecimento consciente me pegou e eu estou nesse caminho, estou seguindo. Perfeito. E o que significa para você, Josiane, a frase quando o corpo fala, eu escuto? Para mim significa a gente parar de normalizar os sintomas do corpo, porque a gente vive totalmente no nosso automático, né? A gente está ali no nosso dia a dia com todas as nossas demandas, muitas demandas intensas, né? Então eu acho que quando o corpo fala, eu escuto, é exatamente a gente sair desse automático e começar a se entender. Perfeito. Vamos voltar no tempo. Explica para gente, antes de você ter essa ideia, esse sonho de ajudar outras mulheres, qual era a sua própria relação com o seu corpo? Minha relação com o meu corpo era de abandono, porque meu corpo já apresentava muitos sinais e eu normalizei, Sim. né? Na rotina, no dia a dia, eu normalizei e fui seguindo, foi seguindo. E aí chegou uma hora que eu me via deitada, eu tinha muito comigo, eu estou produzindo ou estou gastando meu tempo? Então eu deitava e ficava assistindo, rolando aulas ali e achava que eu estava produzindo, né? E eu não estava, eu estava abandonando, eu estava sem energia, né? Outras vezes eu olhava no espelho e eu gosto muito de me olhar, sim, né? Tem mulheres que não conseguem, né, se olhar, né? E eu sou diferente, eu sempre gostei de me olhar no espelho. E eu sempre falava, nossa, tô com essa barriguinha, tô aqui, mas eu me amo. Eu tenho a minha cinturinha, eu tenho minha perna grossa, né? Mas ali hoje eu entendo que às vezes era um olhar de não acreditar que era possível uma mudança, não enxergar, não ter uma clareza que a mudança ela poderia acontecer, né? Então, quando eu tive os meus sintomas mais agravados, né? Eu falei, olha, eu preciso sair desse desconforto e entender, né? E foram sintomas sérios, porque um dia eu fui à igreja e eu fui bater palma e meus braços inteiros doíam, todos. E aquilo já me chamou atenção, né? E aí passaram alguns dias, eu fui subir as escadas do meu apartamento e as minhas pernas doíam. Então eu já estava com uma fraqueza muscular, né? Então eu falei, opa, alerta, eu preciso entender. Foi onde que eu procurei o médico, né, para poder fazer um check-up, que há muito tempo também eu não fazia. Então e aí eu descobri que realmente foi um abandono por um período que eu tive de mim. Perfeito. E como que foi esse processo para você
Você contou um pouquinho como que foi a estrutura, né, que você se abandonou, mas como foi o processo para você perder os 20 quilos na prática? Quando você teve essa virada de chave, esse processo com o médico, como que foi essa transição para você? Eu fui fazer o check-up, né? E aí eu descobri que eu estava com meus exames todos alterados, né? Uhum. E a médica me pediu que eu procurasse um hematologista, porque a minha ferritina estava muito alta. E aí eu cheguei lá, o médico fez aquela anamnese, né? E falou assim: eu acredito que você esteja com gordura no fígado. E aí eu fui fazer a ultrassom, o exame de imagem, e chegando lá o médico me confirmou que eu estava com a gordura no fígado e era grau 2. E aí eu saí de lá e fui pesquisar o que era gordura no fígado grau 2. E aí eu descobri que até o grau 2 ela era reversível. Sim. E a partir do grau 3 ela já tinha algumas complicações, né? Poderia vir a ser uma hepatite, uma cirrose. Então ali, na verdade, eu decidi o que eu não queria para minha vida. Né? Eu não queria que a minha gordura no fígado ela passasse de grau 2 ao grau 3. Então essa foi a virada de chave, né? A gordura ali no fígado. E a partir dali eu comecei o processo. Qual foi o meu primeiro processo? Definir os horários da minha alimentação, porque eu estava me alimentando muito mal. Né? Eu estava ficando muito em casa sozinha, trabalhando com confeitaria na época, e aí no meio aos bolos, aos recheios, eu estava trocando muitas das vezes a alimentação. E aí foi ali. E aí tudo começou porque eu comecei a perceber que eu precisava de alguém comigo para que eu pudesse ir mais longe. Porque eu também não sabia que a alimentação que eu estava fazendo, se para a gordura no fígado era boa ou não. Sim. Né? Eu fiz a mudança por dentro do que eu achava pertinente, né? Então aí começou o processo. Eu comecei a fazer um processo multidisciplinar, né? E é onde eu fui caminhando dia a dia, semana a semana, refeição por refeição, porque meu foco inicial perante meus estudos que eu fiz ali, minhas pesquisas, era um emagrecimento de 10% do quilo que eu tinha. Então, a princípio, era 8 quilos. Sim. 8 quilos, né? Mas como eu não foquei, né, no quilo, no processo, né, ele foi ficando muito mais grandioso. Então, teve, assim, muitas viradas de chave, né, durante o processo. Mas a virada de chave inicial foi decidir que eu não queria que a minha gordura no fígado ela passasse de grau 2 a grau 3. Perfeito. Houve dentro desse processo algum momento que você pensou em desistir? Muitos. Muitas. Muitos, né? Porque é muito desafiador, né? Sim. Porque a construção de novos hábitos é realmente tijolinho por tijolinho, né? E às vezes, o tijolinho a gente para, a gente quer voltar, a gente quer tirar um tijolinho, a gente quer empurrar ele mais para um lado. Então, assim, teve muitos momentos, mas ao mesmo momento que eu pensava em desistir, eu sempre tive uma frase que me acompanhava. Eu gostaria de honrar a fonte, mas eu não lembro quem falou essa frase, mas era: a dor da desistência, ela é maior que a dor não, a dor da desistência, ela é maior que a dor da continuidade. Sim. Então eu falo, não, tá doendo, mas se eu parar, a minha dor vai ser maior. Então vamos continuar e vamos ver como vai ser esse próximo passo, né? E aí eu fui seguindo. Perfeito. Agora já direcionando para a parte do coach, o que é de fato para você o emagrecimento consciente? E a gente ter a consciência mesmo da escuta do corpo, a gente escutar o que o nosso corpo está falando, porque muitas das vezes a gente acha que emagrecimento é o prato, é a alimentação, é o alimento. Mas eu acho que quando a gente foca no prato, no alimento, ele não é sustentável.
por muito tempo, né? Então precisa ter uma consciência do que você quer, como você vai conduzir, e eu acredito que essa consciência é exatamente escutando o corpo, o que ele tem para te falar. Porque o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo, É verdade. né? E a gente normaliza. Sim. A gente passa tudo no automático. Ignora. Ignora. Ó, um exemplo meu. Eu tinha muitas crises de enxaqueca e tinha muita dor de cabeça. E aí vinha dor de cabeça, toma um remédio, continua. Toma crise de dor de enxaqueca, toma um remédio, deita, dorme um pouquinho, continua. Eu nunca me perguntei o porquê que eu tinha enxaqueca, o porquê que eu tinha dor de cabeça. Já cheguei ao ponto de ir ao hospital tomar remédio na veia porque eu precisava melhorar mais rápido. E aí, quando eu comecei o processo do meu emagrecimento, eu fui perceber que eu não tinha mais dor de cabeça. Eu não tive mais dor de cabeça, eu não tive mais enxaqueca. Não tive. E eu nunca tinha me parado para pensar o porquê que eu tinha. Então, isso é dentro de muitos sinais que o corpo falava comigo e eu não escutava. Deitar, um abandono, para ficar assistindo aula normal. Isso é normal? Não é, né? A gente precisa ter energia, né? A gente precisa ter disposição para a gente, o dia todo, a gente concluir as nossas demandas, né? Mas de forma agradável, de Sim. forma presente. É isso. E por que, acabou que você concluiu, né? Mas Uhum. em síntese, por que tantas dietas falham? Eu acho que porque a gente pensa muito grande, a gente pensa muito num todo. Sim. Se eu tivesse pensado que eu precisaria emagrecer 20 quilos, e nunca ninguém me falou que eu precisaria emagrecer 20 quilos. Sim. Talvez eu tinha falhado, Sim. talvez eu tivesse parado, né? Mas quando eu iniciei, a primeira meta era 8 quilos, né? Mas para falar a verdade, eu nunca parei para pensar para me aproximar desses 8 quilos. Uhum. Para falar a verdade, eu fui vivendo cada dia, cada refeição, eu fui curtindo, eu fui me apaixonando pelo processo. Eu fui ali porque é algo para a vida toda, né? Uma vez eu ouvi um médico falando que a gente tem dieta que é cultural, a dieta ser temporário, né? E aí, às vezes, eu vou fazer uma dieta para emagrecer 8 quilos. Eu ia emagrecer os 8 quilos e acabar. Só que ele fala que a dieta é para a vida toda e existe tipos de dieta para cada fase da sua vida. É verdade. Né? Você precisa estar ali. Então, eu acho que quando a pessoa escuta dieta, ela já falha. Por ser cultural essa palavra, né? O significado dela para nós. E eu acho que em pensar muito grande mesmo, né? Pensar no processo como algo grandioso e não pensar, eu penso hoje, o que eu vou... Claro, a gente tem que ter um planejamento mínimo, né? Sim. Da semana, do dia, né? De forma que seja mais coerente para você. Mas tem dia que eu deito e eu agradeço. Hoje eu fiz todas as minhas refeições como eu gostaria que elas fossem. Então, isso foi me fortalecendo a continuar. Perfeito. Dentro da sua expertise, quais são os sinais que o corpo dá quando algo não está indo bem? E principalmente relacionado às suas clientes, o seu próprio histórico, o que você observa? Eu acho que o corpo, ele dá muitos sinais o tempo todo. Esses sinais são muito individualizados, né? De acordo com o que a gente vive. Mas eu acho que a dor de cabeça é um sinal bem clássico, né? Que a gente escuta muito. E algo que até me inspirou a escolher, né, o nicho do emagrecimento consciente. Foi porque quando eu comecei a fazer as postagens, né, no Instagram, falando um pouquinho da minha rotina, do meu emagrecimento, do que eu vivia, e começaram muitas pessoas, muitas mulheres vir até a mim
né? Falando, nossa, você falou sobre isso, você falou sobre o sinal de a dor de cabeça ser algo que já pode estar refletindo. No meu caso, a fraqueza muscular, né? Tonturas, eu tinha tonturas, às vezes quando eu ia levantar, e quanto tempo eu tinha tonturas, eu ignorava. Pessoas com diabetes e que ignoravam o sinal, não fazia alimentação e começaram a se olhar, voltar a procurar o caminho, né, do nutricionista, procurar médicos, né? Então, assim, cada um tem um sinal diferente, mas eu acho que a gente precisa olhar esses sinais, porque a gordura no fígado, em si, ela é silenciosa. Pois é, Ela é silenciosa. é verdade. Então, e ela em exames de imagem, ela só aparece depois que ela já está com um aumento. Ela não aparece no início. Sim. Então, no meu caso, o meu sinal foi a ferritina alta, foi as alterações no exame, né? Então, assim, a gente precisa mesmo escutar o nosso corpo, né? No entanto, o meu e-book que eu falo da minha jornada do meu emagrecimento tem esse nome. Quando o corpo fala, né? Eu escuto e observar, eu acho que é muito importante, porque a partir do momento que a gente escuta o nosso corpo, a gente dá atenção e a gente cuida, Sim. né? Mas de uma escuta de uma maneira assim, profunda, né? Ah, tô com uma dorzinha de cabeça, tomo remédio, isso não é uma escuta profunda, né? Quando a gente para ali mesmo para poder se escutar. É algo mais paliativo, né? Você não quer resolver o problema, você quer ficar livre daquela sensação ali por algum tempo. Exatamente. E daqui a pouco volta a enxaqueca, dores nas pernas, nos braços, pressão alta, diabetes. É Na uma série de verdade, a coisas. gente não quer sentir a dor, né? A gente não foi acostumada a sentir dor. Então, quando a dor aparece, a gente quer tirar a dor dali do momento para a gente seguir. Vamos lá. Vamos. Qual a relação para você entre a autoestima e o emagrecimento? A autoestima é como a gente se vê e como a gente se comporta, né, com os outros. Eu acho que tem as palavras, ela tem muito poder, né? Então, aquilo que eu falo, o nosso cérebro ele busca a executar aquilo que eu falo, né? Então, se a minha autoestima está baixa, se eu repito para mim palavras que vão me deixar desanimada, eu não consigo, né? O meu cérebro ele vai procurar ser congruente a executar aquilo que eu falei, né? Então, se eu estou com a autoestima muito baixa, vai afetar diretamente no seu processo do emagrecimento, né? Porque as coisas que você fala, que você repete para si, o seu cérebro vai ser congruente, né? E se você já tem uma autoestima um pouco mais elevada, que você está para cima, fala palavras de afirmação, né? Você mostra para você mesmo caminhos que é possível, ele também vai afetar diretamente, né, no seu emagrecimento. Mas uma coisa eu não posso falar, que o emagrecimento ele vai aumentando a sua autoestima. Perfeito. Né? A partir do momento que você vai emagrecendo, tudo vai mudando em você. E eu falo que quando eu cheguei ao emagrecimento de 12 quilos, quando eu cheguei, foi aonde que parece que a minha autoestima ficou tão elevada e que tudo mudou dali para frente, né? Parece que a gente às vezes nós, na verdade, às vezes não queremos começar porque a gente tem medo do que vai vir, né? Porque a gente não sabe o que vai vir pela frente, né? Mas a gente precisa passar pelo processo para a gente ir descobrindo, né? E essa minha autoestima veio por quê? Quando eu comecei o emagrecimento, eu usava as roupas que eu tinha, roupas que eu ganhei. Eu não comprei roupa porque eu estava passando pelo processo de emagrecimento. E quando eu emagreci os 12 quilos, eu me vi na posição de entrar numa loja e me dar um banho de loja. Ai, gente, que comprar delícia. roupas novas. E a partir desse momento que eu comprei as roupas novas,
me deu assim uma clareza, ressignificou, e dali tudo foi transformado de uma outra maneira, porque a minha autoestima foi assim, no topo. Não que ela não tivesse, não que os pequenos resultados não foram Sim. comemorados, né? Mas ali eu vi essa subida, né? Aí Esse ficou um resultado claro, né? Exatamente, que realmente foi possível, né? Que o caminho, as estratégias, né? Porque é um aprendizado Sim, todo dia, né? Você precisa criar estratégias, né? sim. Para você ir seguindo. Então ali é onde que realmente a minha autoestima ficou muito elevada e eu ganhei a força para até chegar aos 20 quilos, né? Perfeito. Só recapitulando um pouco, você falou que você tomou consciência, mas você chegou à conclusão que você se abandonou. Você recorda o porquê do abandono? Se foi alguma situação, se foi a rotina do dia, por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Justamente para conectar com a mulher que está assistindo o episódio, para ela se enxergar e para ela começar a observar o corpo, a rotina dela, a dinâmica dela em torno dela, para ela se perceber também se ela já não está se abandonando. Eu trabalhava na época com confeitaria. A minha filha e meu esposo saíam muito cedo de casa e eles voltavam mais tarde. E aí eu ficava em casa sozinha. E aí eu fui deixando essas pequenas rotinas. Eu não vou almoçar porque eu vou deixar para fazer a janta fresquinha quando eles estiverem em casa. Aí eu não almoçava e aí eu comia um bolo, comia alguma coisa que estava ali. Né? Então, aos pouquinhos, nesse ficar sozinha em casa, algo que não era rotineiro para mim, eu fui me perdendo dessa minha rotina. Tinha dia que eu dormia mais cedo, tinha dia que eu dormia até mais tarde, e aí eu comia o que tinha, porque às vezes eu não tinha me programado para comprar um café da manhã, o que eu iria comer, e naquela época eu morava num bairro mais afastado, que eu não tinha como sair, ir lá e comprar. Hoje é assim. Eu me programei. Mas eu não tenho. Não, eu vou acordar, vou lá no supermercado, vou comprar. Eu consigo me organizar. Naquela época eu não tinha. Então eu comecei a ter os sintomas, né? Eu tinha fraqueza muscular, eu tinha sono. Então eu comecei também a diminuir. Tive uma queda, na verdade, de energia, né? E que eu comecei a ficar mais deitada. Então, esse abandono foi um abandono em si mesmo da rotina em Perfeito. si. E eu tenho certeza que isso vai muito de encontro com mulheres empreendedoras e empresárias que se ela não se colocar como prioridade, se ela não tiver uma agenda, a tendência é justamente isso, é acordar um pouco mais tarde, é se alimentar do que está pronto ali, é priorizar outras pessoas, outras situações, e quando você perceber, o dia já acabou, a semana já acabou e você não fez nada por você. Exatamente. E os deliveries estão aí, né? Muito Com mais certeza. prático, né? Sim, Hoje em sim. dia, eu cheguei em casa cansada, a gente rola uma tela e o que, E que eu quero comer, e às vezes nem aquilo que você quer comer mesmo, né? sim, É sim, o que aparece, porque o que acontece? A gente tem a nossa fome física, sim, né? Que é a fome real do nosso sim, corpo. A gente tem o desejo, que quando a gente tem o desejo para comer alguma coisa, mas a gente se programa, a gente come, vamos supor, eu quero comer um bolo. Então eu vou programar para no sábado eu comprar o bolo e tomar o café com a minha família. sim, E você come e tá tudo bem. E tem o desejo, que é aquilo que você vê e você muitas das vezes come emocionalmente, sim, né? Ou por cansaço, né? Por você não ter se programado. Então, a gente tem que ter essa programação, não precisa ser longa, e também vai de acordo com a rotina. Eu tenho aquele dia que eu vou na semana no mercado para comprar todas as coisas que eu preciso. Ô, gente, a minha lista ficou tão assim evidente de compras que até agora o meu esposo vai no mercado, ele nem pergunta mais, ele já sabe que porque já facilitou, sim, né? E às vezes eu quero comer algo diferente que eu falo, não, ontem, por sim, exemplo,
Eu falei, gente, eu vou chegar em casa, eu vou comer uma panqueca de banana. Uhum. E aí eu pensei, poxa, mas minha fruta acabou, não sei se o Edmar conseguiu Sim, comprar. Qual é o plano B? sim, Aí eu pensei, eu falei, não, mas ele precisa da fruta. Eu falei, então eu sim. preciso ter um plano C, né? Eu tenho em casa as coisas. Então, às vezes, a rotina também, você precisa ir ali resolver uma coisa de última hora, mas a rotina, na verdade, não é rotina, né? É a Ação. organização. Ele também precisa fazer parte desse processo, não de forma correta, de forma perfeita. Não, Porque muitas das vezes, Regina, a gente acredita que é assim, é 880, não é. né? Não deu certo, você para, porque você se É. sente fracassada, Não você se consegui hoje, eu não consegui, ou às vezes porque a pessoa ela não conseguiu hoje, mas amanhã ela acha que ela tem que ser radical demais. exato. Também ela não só continua, então isso faz drenar, né, energia. Mas a gente precisa ter essa um pouco sim dessa organização e ter que a gente sair daquilo que era planejado, a gente não é permissão para a gente desistir, né? Sim, é verdade. Tem que retomar dali onde parou. Exatamente. Para você, como coach especialista, o ambiente familiar pode influenciar nesse processo de emagrecimento? Muito, muito. Meu esposo é uma formiguinha, adora um doce, então algo que eu tive que combinar com ele é que naquele período, pelo menos inicial, ele pudesse evitar de levar doces para casa, né? Até mesmo ali teve um período que ele começou a levar à noite e eu acabei comendo, né? Porque eles falam que o verdadeiro disciplinado não é aquele que coloca à sua frente e resiste, é aquele que nem compra para não ter que Sim, resistir. Então, eu precisei ter essa conversa com ele, né? Então, isso influenciou, ele me ajudou muito. E em família também, né? Porque muitas das vezes a gente não pode, a gente terceiriza o nosso emagrecimento ao outro, sim. a família. Ah, minha família compra doce, a gente senta, tem muita comida. Então, isso influencia, influencia. Mas você precisa estar muito segura do que você quer para você poder sentar à mesa com isso. Porque senão você não vai sentar à mesa com a sua família. E eu criei estratégias para isso. Entendi. Que E essas bacana. estratégias, através do meu aprendizado, para eu continuar podendo sentar à mesa com a minha família, eu poder participar de aniversário, não só de família, mas de amigos, porque a gente não pode perder a convivência social. A gente não pode deixar de viver para poder emagrecer. A Com gente tem que certeza. tomar cuidado. E aí, na história, né, do meu emagrecimento, eu falo um pouquinho desse meu aprendizado e das estratégias que eu usei para eu poder não deixar de participar de nenhum momento em família. Então, sim, o ambiente familiar, ele influencia e muito. Assim, até por ser da nossa rotina, né? Pelo fato de a gente ter contato com mulheres que são plus, né? Que são plus size, eu já ouvi relatos da própria família falar. Às vezes ela vai comer um doce, né? Alguma coisa. Aí, tá vendo? Por isso que não emagrece. Então, aquilo que a família também fala acaba ajudando ou prejudicando aquela pessoa dentro de um processo de emagrecimento. Porque Exatamente. essa questão da consciência é muito importante, mas até para o processo de emagrecimento você precisa ter paz. Exatamente. Uma paz consigo mesma, né? Uma Exato. paz interior. E às Sim, vezes essas crenças, sim, que às vezes vêm desde a infância, sim. você sabe que existe relatos que às vezes algumas mulheres não emagrecem porque é uma família de muitas das vezes de gordinho, com sobrepeso, e ela não quer ficar fora ela não, do Sim. padrão familiar. Ela não quer ser considerada diferente. Exatamente, A ela que não, que rompeu. rompeu. Então ela tem a vontade, mas a crença e esse bloqueio, né, travam ela de continuar e de conseguir a sua conquista.
Perfeito. Então, já indo para o método e caminho prático, eu quero passar por esse processo de emagrecimento. Por onde que eu devo começar? Sabendo que eu quero começar nesse processo de emagrecimento com consciência. Eu acho que é parando e para escutar e entender o que o corpo está falando com você nesse momento. Porque a partir daí você vai dar atenção àquilo que às vezes está gritando. Nem está mesmo, já não está mais falando com você. Às vezes já está gritando. E cuidar. Sim. E cuidar. E aí você vai saber quais os meios, né? O que eu preciso, né? Para poder ter esse cuidado. Então, eu acho que é o primeiro passo, né? Para você começar o emagrecimento. Porque às vezes a gente acha que o emagrecimento começa no prato, você quer mudar toda a sua alimentação e não vai ser sustentável, porque tem outras coisas que vão estar por vir que também precisa ser cuidado, a não ser a alimentação. Então, eu acredito que a alimentação ela vem como uma consequência de você se cuidar, né? E o primeiro passo é esse, você se escutar, ouvir o que o corpo, né, tenha a falar para você. Partindo dessa escutativa do próprio corpo, depois disso, qual seria o primeiro passo prático? No meu caso, eu estava sentindo fraqueza muscular. Então, eu procurei um médico para eu fazer um check-up, né? Às vezes a pessoa já fez um check-up. Sim. E já está ciente dali do que, como estão os exames. Sim. Às vezes tá tudo bem. Sim. Às vezes comigo está tudo bem. Eu já passei por um processo de emagrecimento, mas eu preciso melhorar algumas coisas. Eu ainda quero emagrecer um pouco mais. Então, eu preciso, assim, entender qual é a necessidade da vez. O que eu realmente estou precisando. Porque, assim, a gente pode pensar em atividade física, a gente pode pensar em alimentação, a gente pode pensar numa terapia, a gente pode pensar num processo de coaching. Mas o que o seu corpo está falando com você? Eu, com a minha fraqueza muscular, se eu tivesse pensado em atividade física, não seria sustentável. Exatamente. Né? Então, assim, é muito pontual. O que a gente geralmente faz é começar pelo prato, né? É verdade. O é prato verdade. é o que a gente pensa muitas das vezes. E às vezes é ali que a gente falha. Sim. Né? Porque a gente pensa no prato, a gente pensa lá no futuro, igual eu havia falado, que se eu pensasse às vezes em 20 quilos, eu não teria nem começado. É verdade. Né? Mas eu pensei ali, para mim, na minha virada de chave, que foi não evoluir a gordura no fígado, né? Eu queria fazer essa diminuição. Perfeito. O que é mais importante? Alimentação, exercício ou mentalidade? Ou os três juntos? Eu acho que foi o que eu Isso. acabei de falar, Sim. né? Eu acho que vai depender do momento. Os três são de grande importância. Os três conectados, eu acho que formam uma tríade. Verdade. Né? Verdade. E eu acho que ela vai rodando, essa tríade vai movimentando. É verdade. Né? Ora a alimentação precisa estar em alta, ora a mentalidade, ora a atividade física, e tem hora que os três precisam estar em conjunto. É verdade. Para você continuar. É verdade. Então, eu acho que eu não consigo enxergar eles de maneiras isoladas, separadas. Né? Eu consigo enxergar eles um apoiando sempre o outro, um em evidência nessa tríade. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouco sobre resultados e transformações. Que tipo de transformações as suas clientes vivem? É uma transformação que vai além do peso, né? Porque além do emagrecimento, porque elas aprendem a se colocar como prioridade. Certo. A comemorar pequenas vitórias, né? Uma pequena vitória que eu comemoro todos os dias,
que às vezes as pessoas podem falar, mas o que isso influencia? Eu acordar e eu arrumar minha cama. Assim que eu acordo. E aí eu sento para eu poder tomar o meu café com presença. Às vezes nem sempre é possível. Às vezes a gente precisa fazer uma arrumação do café da manhã mais rápida. Sim. Mas que seja os 5 minutos, os 10 minutos que eu tenho, eu possa me alimentar. E não só no café da manhã, né? Sim. Em todo o meu dia. Então, acho que chegar ao final do dia, você refletir, né, sobre como foi o seu dia, o que houve, como que você conduziu, porque nem todos os dias são flores. Não. Né? Nem todos os dias são fáceis, a gente tem não. muitos desafios. Sim. Tem dias que a demanda é maior, tem dia que a demanda é mais intensa, nem todos os dias nós estamos bem. É verdade. Né? Então, uma frase de quando eu iniciei, que é tudo começa em mim, antes eu achava que era o externo. Sim. Né? Então eu comecei a olhar muito para o meu externo. E uma das maiores transformações que eu tive no meu resultado foi começar a trazer esse interior, o cuidar de mim por dentro, né? O que realmente precisava para essas transformações acontecerem. E a partir daí, o emagrecimento, ele foi consequência. E como na vida das minhas clientes, das minhas coaches, né? Que são as mulheres que passam por esse processo de coaching, elas têm, né? O emagrecimento como consequência de um conjunto de cuidados, colocando ela em primeiro lugar. Ela realmente entendendo essa frase, né? Tudo começa em mim. Perfeito. E o que mais te emociona no seu trabalho? Eu acho que é ouvir delas o quanto comemorar a pequena vitória começa a fazer a diferença, né? Quando ela começa a escutar realmente o seu corpo, quando ela sai do automático. Perfeito. Porque quando ela sai do automático, que ela começa a olhar para si, ela começa a enxergar a transformação. E quando esses relatos chegam até mim, eu acho que é o que mais me emociona, porque somos humanas, né? Sim. Somos pessoas, né? E eu acho que esse ponto mais emocionante. Eu acho que eu já comecei o meu processo sendo pega dessa forma, né? Sim. Quando eu não esperava, que eu comecei a fazer as postagens na página do Instagram e começou a chegar muitas mensagens até mim. Ah, você me inspira. Isso é lindo você está demais. me inspirando. É eu voltei legal. a me cuidar. Nossa, eu não pensava sobre isso, né? Então, acho que a emoção, ela veio até mais antes de eu ter a minha primeira cliente. Sim. Ali, né? Antes de eu ter eu falo que o coach de emagrecimento consciente foi ele que me escolheu, foi as mulheres que me escolheram, né? Para poder ajudar elas, né? Nesse momento, né? Sim. De sair desse estado atual e chegar ao estágio desejável, né? Do futuro, da conquista. Então, assim, eu acho que essa emoção veio mesmo na escolha, né, de tudo isso. E olhando para a câmera, eu quero que você deixe uma mensagem que você deixaria para uma mulher que está insatisfeita com o corpo dela hoje, com o próprio corpo, né? Ela olha no espelho e ela não se enxerga, ela não se vê, ou ela está acima do peso. Que mensagem você deixaria para ela, olhando para a câmera? Que você se reconecte com você, que você faça essa reconexão, né? E começando pela escuta do corpo. O que seu corpo ele está falando para você hoje? Qual ponto ele está precisando de atenção? Qual ponto o seu corpo está precisando, né, de cuidado, né? Então, saia um pouquinho do automático e faça essa reconexão. E reconexão nas pequenas coisas, né? Uma ação pequena todo dia.
Você já parou para pensar que às vezes há muito tempo você não escuta uma música que você gosta? Isso é reconexão com o corpo, Sim. né? Então que você procure a reconexão com você, que você saia do automático. Perfeito. Então eu decidi sair do automático, quero cuidar de mim, quero me priorizar e eu decidi começar essa jornada com você. Qual que seria o primeiro passo? Você pode me procurar, né, Isso. no Instagram, através do direct, e lá tem um link também do meu WhatsApp. A gente pode fazer uma sessão de clareza, né, porque tem mulheres, às vezes, que ela não tem clareza, ela sabe o que quer, mas ela não tem clareza. Tem muitas mulheres que ela tem a clareza, mas ela não sabe o caminho, né? Então, Sim. bate-papo mesmo para poder entender, né, qual é o estado atual que ela está hoje, para a gente fazer esse caminho e chegar no estágio alcançável. E se ela quiser algo para ontem, né, eu brinco assim com o Uhum. pessoal, eu tenho o meu e-book, né, que é uma leitura muito dinâmica dos meus aprendizados, da minha jornada do meu emagrecimento. E lá já tem várias estratégias, estratégias que você pode, no primeiro passo, fazer, Sim. né? Para ver se ela vai ser boa ou não para você, porque somos diferentes. Então, às vezes, Sim. uma coisa que funcionou para mim não vai funcionar para você, mas às vezes vai te despertar para algo que Sim. funcione para você, né? E a gente tem lá o guia da autopercepção, que é exatamente isso que eu falei. O primeiro e-book são 7 sinais que o meu corpo falou comigo e eu ignorei por muito tempo, que ela pode fazer o checklist para já entender um pouco do que é se ouvir, né? Do que é se escutar. E o segundo é reconexão com você, que é um passo a passo para 7 dias, para você voltar a se reconectar, para você poder sair do automático. E não é esse passo a passo para 7 dias, aquilo ali você pode levar, né, para a vida. Mas, sendo mais prático ainda, trazendo um bônus, vamos dizer assim, né, para começar agora, né, eu acho que se a pessoa começar, Josiane, ao acordar, arrumar a cama, né, já é algo que ela já pode pensar em fazer para amanhã. Antes de dormir, deixar o telefone longe, o celular longe, para que amanhã ela possa acordar. Algo que eu desenvolvi para mim, eu voltei a comprar um despertador, para eu não precisar me distrair, mexer no telefone, né, antes. Então, assim, mas podem entrar lá na minha página, Quando o Corpo Fala, né, no Instagram, me procurar no direct, mandar uma mensagem para a gente poder bater um papo. Então vamos dar ênfase. No Instagram é @quando o corpo fala. Isso. E aí ela pode te enviar ou ele uma mensagem por direct, Pode. que vai ser direcionada para o seu número de WhatsApp e ali você vai fazendo o acompanhamento. Isso. Ah, perfeito, muito bacana. Agora para a gente ir para as considerações finais, mas eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho como empreendedora também com as cestas de café da manhã. Aproveita essa oportunidade. Ah, sim. Eu tenho uma empresa, né, que chama Gostosuras com Amor, e a gente leva muito amor, muito aconchego, muita alegria para as pessoas, né? A gente tenta levar o que a pessoa que pede a cesta, todo aquele carinho, né, a quem vai receber. Então, temos as cestas de café da manhã, as cestas presenteáveis para todas as ocasiões, né, aniversário, maternidade. A gente tem cesta que pessoas que querem levar um abraço no momento de luto, né? Então, as cestas, elas são muito versáteis. Ela alegra, ela abraça, né, em todos os momentos. Então, eu tenho essa dupla jornada, né, no empreendedorismo. Perfeito. Então a gente está encerrando essa parte com a Josiane. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com uma mulher que precisa ouvir isso, porque o emagrecimento não começa no prato.
começa na consciência. Josiane, quero te agradecer demais pela oportunidade, por tudo que você compartilhou aqui com a gente. E você fique aí que daqui a pouco a gente traz o papo de especialista. Beijo! Estamos recebendo a nossa E quero te embaixadora, convidar para o nosso Michele novo Ferraz, que é quadro, terapeuta Papo de e Especialista. especialista em inteligência emocional, para a gente trazer essa pauta de como as emoções influenciam e se influenciam no processo de emagrecimento. Michele, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Ser embaixadora já é uma honra. Vim aqui trazer os assuntos que eu mais gosto de falar, que é sobre a inteligência emocional, sobre educação emocional, né, gente? Que a gente vê que a sociedade, Regina, está cada vez mais fora da caixinha, né? Sim. Vamos dizer, fora do seu centro, do seu equilíbrio, da inteligência ali emocional. As emoções, se você não entende elas, consegue sentir, perceber, elas dominam. E aí a gente faz umas besteirinhas aí nas relações. Bom, Michele, trazendo a temática de hoje, na sua visão como educadora e terapeuta emocionais, quais são os principais gatilhos emocionais que levam muitas mulheres a comer por impulso, mesmo quando elas sabem exatamente o que elas deveriam fazer para emagrecer? Essa é uma questão bem interna, porque são motivos que não estão fisicamente ali no nosso olhar. Ela está intrínseca, está dentro. Um dos motivos que eu chamo de gatilho, né, é a questão de a pessoa tá precisando de força. Eu preciso ser forte para suportar esse problema que apareceu. E quando a gente pensa em ser forte, o que o corpo tem que fazer? Ele tem que mostrar que ele é forte, ele tem que estar grande. Então, até mesmo essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: Michele, eu estou fazendo uma prova, essa prova está muito difícil, eu só tenho essa semana para estudar. E eu estava regrada, fazendo as minhas coisas, eu falei assim, o que está acontecendo? Você está tendo que ser forte nela. Para aguentar esse pique todo, trabalhar, estudar ao mesmo tempo e tudo mais. Eu falei, então calma, respira. Respira. Deixa passar esse período da prova, que você não vai fazer a prova o ano inteiro, é esse final de semana, então já foi. E ela falou, nossa, faz todo sentido. Eu estava precisando ser forte durante aquela semana, às vezes não dormir igual ela estava acostumada, não tendo tempo para organizar a sua alimentação. Ela falou, mas eu sou tão regrada que não sei o que. Eu falei, se perdoe. Calma, Exato. tira esse chicote de cima, né? E uma segunda questão, que a primeira é ser forte. Sim. O segundo item é, eu preciso ser vista, eu preciso aparecer. E aí eu tenho que ser grande, porque uma pessoa pequena, ela quase não aparece. Olha como é que é o inconsciente. O inconsciente, ele faz toda essa jogada porque ele quer o básico, ele quer gastar pouca energia. Sim. Então, ele vai lá e fala, epa, eu estou aqui precisando ser vista. Eu não estou sendo vista, tudo que eu faço aqui, ninguém me escuta, ninguém me vê. Aí eu fico o quê? Fortinha. E o terceiro ponto, eu preciso me proteger. Me proteger, às vezes, de um abuso. Aí a mulher casada, acabou de casar, engorda. O que é isso? Eu era aquele corpão violão. Sim. Para não chamar a atenção de outros olhares, eu me protejo. Porque eu já casei, já estou aqui, já tenho meu parceiro, estou com a vida mais sossegada um pouquinho. Sim. Então, eu me protejo de outros olhares. E essa proteção, para quem não é casada e tudo mais, pode ser ali alguma coisa, muita vergonha, quer se proteger de algo que colocou ela em risco. Sim. E para isso a gente precisa investigar mais adentro, né? Não dá para trazer aqui um assunto tão delicado. Sim. Para descobrir qual que é o seu nível de proteção.
Sim. Porque para você pode ser alguma coisa que você sofreu na infância. Para outra mulher pode ser algo que está acontecendo agora, no momento. Né? Eu preciso me proteger. Então, se você que está assistindo a gente sente que precisa de força, que precisa ser vista, né, ser grande, ou está se protegendo, já começa a perguntar aí, se tem esses 3 itens aí. Ou você está se protegendo, ou você quer ser vista, grande, ou você quer ser forte para suportar algum desafio. Então, esses 3 gatilhos é que eu falo assim, tem que investigar. Não dá para ver no dia a dia, tem que ser numa conversa, numa análise com você mesmo ou com o terapeuta. Perfeito. Como que a educação emocional, Michele, pode ajudar a quebrar o ciclo de ansiedade, culpa, autossabotagem que muitas vezes impedem a constância no processo de emagrecimento? A primeira parcela de trazer a inteligência emocional, a educação sobre as emoções, é para se conhecer. Autoconhecimento. Autoconhecimento. A gente foi acostumada a estudar conhecimento. Sim. Eu quero fazer um estudo sobre o corpo humano. Eu quero fazer um estudo sobre IA, né, que é o boom do momento. Eu quero fazer um estudo sobre como cozinhar melhor, como produzir melhor. Estudo de algo de fora. E o estudo sobre você, o autoconhecimento, Sim. o quanto que você conhece de você? Para a mulher que está assistindo a gente, o quanto você sabe quem é você sem máscaras, sem o que o outro falou de você. Então, a primeira parte da inteligência emocional, da educação emocional, é autoconhecimento. A segunda, eu trago como uma proteção, já que a gente falou lá no primeiro que a gente às vezes engorda, ganha gordura para se proteger, então também para você aprender a proteger sem precisar ganhar peso, sem precisar ter um vício, Sim. sem precisar de sair, como se diz, fazendo tudo sem pensar, no automático. Então, a proteção vem quando você tem uma inteligência emocional, quando você se conhece. Perfeito. Bom, eu tenho certeza que esse conteúdo trouxe vários insights importantes para quem deseja emagrecer ou para quem deseja ter uma relação mais saudável consigo mesma. E eu queria que você, Michele, deixasse ali olhando para a câmera como que eu faço, como que as mulheres e os homens que estão acessando esse episódio entram em contato com você para esse processo terapêutico. Então, vocês vão me encontrar no Instagram, @eusoumichele.ferraz. E a forma como eu falo, né, através dos meus conhecimentos e da minha própria prática, né, porque não adianta nada a gente estudar e não colocar em prática. É a questão, comece a olhar para a questão da sua insatisfação. O que está te causando insatisfação? É o meu serviço. É o meu relacionamento. É o relacionamento comigo mesma, eu não estou satisfeita. Começa ali, ó. Aí a gente vai desenrolar toda a história para entender aonde que você está ganhando peso, aonde que você está vivendo ali na pressa, no automático, já pensando no futuro, só que o futuro está longe, aí você se frustra, aí você se decepciona, aí você fala que não acredita em você. Então, se eu posso dizer uma coisa hoje, começa a olhar onde que está a sua insatisfação. É uma insatisfação com o corpo mesmo? Ou é com alguma coisa que você não fez ou que você fez? Perfeito. Dentro do seu trabalho como terapeuta, você também faz um acompanhamento, a parte terapêutica voltado para a parte energética. Sim. Explica um pouquinho desse seu trabalho. Então, quando eu entendi que não é só a mente que a gente precisa conhecer como o nosso inconsciente funciona, mas que existe a questão
de energia, ou seja, tudo tem energia. Até as coisas materiais têm energia. E se eu preciso fazer todo um processo e sinto que eu não tenho energia para fazer, o que é essa energia? É uma força de vontade, é ânimo, é vitalidade. Se o meu dia a dia não tem essa frequência de movimentação, de priorizar os seus momentos, a pessoa não caminha. Então, a questão de mente, emoção e energia, que é a sua frequência, ela vai trazer impulso. Enquanto você está lá, ai meu Deus, eu estou tentando, você está no mental. Eu estou tentando, eu sei o caminho, eu sei que eu tenho que seguir essa dieta, eu sei que o médico me falou que eu estou com os triglicérides altos, colesterol alto, eu sei. O meu racional sabe, aí o meu emocional, ai, mas eu vou ter que me afastar da minha família. Ai, porque minha família é churrasco todo final de semana, aniversário tem muitos sobrinhos, e aí eu não vou ter que ir nos eventos. Não é sobre isso. É sobre você ter a energia, a sua frequência ali de proteção. Eu me protejo, eu vou no evento. Eu não vou deixar de estar num ambiente com pessoas que eu amo, só porque eu estou mudando o meu estilo de vida. O estilo de vida, você precisa proteger ele. Quando você protege, e você precisa aprender como proteger, porque ninguém te ensinou isso. Aonde que se ensina você a se proteger de você mesma? Verdade. Bom, eu fico triste, mas encerramos. Não posso dar mais spoiler do seu trabalho, Michele. Agora o pessoal tem que entrar em contato com você, entrar em contato com a Josiane. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres que também estão nessa jornada. Eu tenho certeza que essa mensagem pode transformar a forma como muitas pessoas enxergam o emagrecimento. Nos vemos no próximo episódio do podcast do Começo ao Topo. Michele, muito obrigada pela sua presença. Vamos mandar beijos pro pessoal. Tchau, tchau!